Bem-vindo novamente, bem-vinda. Olha, o assunto de hoje está super interessante. Você que já tentou várias vezes fazer atividades físicas, exercícios físicos, já parou para pensar na questão da autoconfiança? Bom, a autoconfiança é definida como um sentimento de confiança nas habilidades, qualidades e julgamentos que uma pessoa tem. E a autoconfiança é importante, gente, tanto para a saúde física quanto para o bem-estar psicológico. Ter aquele nível saudável de autoconfiança impacta em todos os aspectos da vida e também pode nos ajudar a ter eficácia, perdão, melhor dizendo, né, na prática de exercícios físicos. Você já parou para pensar sobre isso? Bom, e a gente quer entender melhor essa relação com o esporte e também como nós podemos alcançar sucesso nesta área. E a gente vai conversar hoje com a psicóloga esportiva, doutora Camila Salkzen, aqui no programa. Doutora Camila, seja bem-vinda ao Vida e Saúde. Prazer enorme estar falando contigo sobre esse assunto que eu achei fantástico. Poxa, autoconfiança e a prática de exercício físico, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Olá, muito obrigada pelo convite. E a autoconfiança ela tem, né? Ela é um ingrediente aí super importante nessa prática para a gente alimentá-la conforme vai passando e ficarmos ali firmes e fortes no exercício, trabalhando, lógico, a parte física e a mental também. É interessantíssimo pensar sobre isso, porque muita gente começa a fazer uma atividade física, tem os dois lados, né? Tem aquela coisa de a pessoa que acredita demais que ela vai dar conta de fazer um esporte, uma atividade completamente fora da realidade dela, e tem o outro lado também, tem gente que nunca começa porque acha que não vai dar conta. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que a gente consegue avaliar a nossa autoconfiança, doutora? Então, a avaliação de autoconfiança, eu vou devolver aí como forma de algumas questões, né? Acho que até tem algumas frases aí para a gente completar, para a gente pensar um pouquinho mais. Então, quais momentos, né, que eu me percebo confiante? E isso não só no âmbito esportivo, né, no ambiente ali de exercício físico, mas no âmbito de vida. Quais momentos eu me vejo confiante? Como que eu entendo o erro ao meu redor, né? Como que eu lido com esses erros? Em que momentos eu me sinto inseguro, tenho dúvidas, né? Me coloco ali em questão e como que eu posso lidar com a adversidade, né? Hesitar em situações de pressão. Como que funciona isso no meu dia a dia? São algumas reflexões para a gente fazer, para a gente já começar a avaliar a autoconfiança. Tem gente que já começou a ler aqui essas questões na tela, doutora, e já começou a pensar, ixi, eu sou uma negação, quando tudo dá errado eu explodo, ou não, quando tudo dá errado eu tendo a generalizar e achar que o todo é um fracasso. Essas respostas, quando a gente completa essas frases, a gente tem mais ou menos um termômetro de como anda a nossa autoconfiança, porque na verdade, essa relação da autoconfiança com a prática de exercícios, ela é fundamental para que essa prática se prolongue, não é? Sim, a autoconfiança, ela é a capacidade do indivíduo identificar que ele pode ter um comportamento de sucesso em qualquer atividade que ele queira fazer, né? Então, mas isso não quer dizer que ele vá ter sucesso, né? É importante a gente falar que a autoconfiança, ela é importante, mas ela não vai ser garantia de sucesso daquela atividade. E não tendo esse sucesso, o que esse indivíduo autoconfiante vai ter? Ele vai conseguir ter a resiliência. Então, ele vai olhar aquele erro ou aquela situação que não saiu conforme a expectativa e vai buscar ali ajustes ou formas de melhorar para ele otimizar o desempenho. Legal. Agora, doutora, a autoconfiança ela eleva a disciplina. Se uma pessoa acredita que ela consegue fazer determinada, que ela consegue avançar, que ela consegue superar obstáculos, que ela consegue se reerguer depois de um fracasso, essa pessoa se torna mais disciplinada, ou seja, ela consegue ser persistente num hábito tão necessário como a atividade física, né?
Isso é verdade, né? Então, a autoconfiança e a disciplina, elas dão as mãos, caminham juntas, porque a disciplina, ela é um comprometimento, né? Então, o comprometimento, a autoconfiança é você desenvolver as suas habilidades, né? Você vencer e superar os seus próprios limites, que é importante, né? A gente falar da gente, para depois a gente buscar essa superação em outros ambientes. A preparação física e mental, que é preparar-se sempre para manter o foco e para você ter aquele objetivo para alcançá-lo com sucesso. E o conforto ambiental, né? Que nada melhor do que você praticar um exercício físico ou um esporte num ambiente que você se sinta confortável. Ah, isso é demais, isso é super importante. Mesmo que a pessoa escolha fazer uma atividade, uma academia, por exemplo, mas se ela vai numa academia em que ela se sente fora do padrão ou que ela se sente desconfortável, a chance dela permanecer fazendo atividade física é praticamente nula. Sim, com certeza. A probabilidade dela não voltar e daquela ideia do exercício físico ser algo ruim, aversivo, é muito maior. Então, para a gente entrar no exercício físico e dar continuidade, a gente precisa sim levar em consideração esse conforto ambiental. Interessante que você falou isso, eu fiquei pensando que a pessoa às vezes pode linkar, né, que a prática da academia ou a frequência na academia é uma coisa ruim, generalizando, mas na verdade não, é aquele ambiente que não foi legal para ela. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, sobre a diferença entre autoconfiança e autoestima. As duas são super importantes, a gente tem um equilíbrio, mas elas têm diferenças. Sim, bem diferentes, né? Elas parecem ali similares, mas elas são diferentes. Por quê? A autoestima, ela é a percepção que a gente tem da gente, é a nossa autoimagem, como eu me vejo diante do mundo. A autoconfiança, ela está relacionada à nossa capacidade de realizar as atividades. Tem diferença. Agora eu queria saber o seguinte, doutora, quais as diferenças entre uma pessoa muito confiante e uma pessoa pouco confiante? Porque também tem o exagero, tem aquela pessoa que acha que consegue conquistar o mundo, e tem já aquelas outras que realmente acham que não podem avançar nunca, estão sempre ali, o lugar delas vai ser ali para trás e pronto. Sim, é verdade. Então, o excesso de confiança, ele vai diminuir o desempenho, vai piorar, na verdade, porque essa pessoa, né, ela acredita que como ela já tem a confiança, como ela já sabe, ela não vai precisar treinar, ela não vai precisar praticar para otimizar esse desempenho, né? Então, ela acaba ali perdendo porque coloca em xeque essa ideia de que ela pode, ela está por cima, vamos colocar assim. E abaixo confiança, a pessoa ela começa a duvidar dela mesma, das capacidades, e aí automaticamente ela pode dar as mãos aí para a ansiedade. E aí ela vai prejudicar a concentração dela, né? A insegurança vai aumentar e o foco dela, ao invés de ser em conseguir, né, em manter ou em fazer algo, ela vai focar no erro, ela vai focar no ruim, e aí a probabilidade de acontecer coisas ruins vão aumentar. Olha, super interessante pensar desse jeito. Então é importante, doutora, não ter aquela super confiança inflada, mas também aquela autoconfiança encolhida também não vai fazer bem. Aí a gente pensou aqui, doutora, em algumas dicas práticas sobre como construir uma autoconfiança equilibrada, aquela que vai ser saudável, aquela que vai estimular o avanço e a resistência na atividade física. E eu queria que você ajudasse a gente a pensar nessa primeira dica aqui, doutora, que é, olha, avaliar as situações vividas. Sim, é importante a gente olhar para trás, né? E a gente olhar o nosso contexto, a nossa história, as nossas vivências e as nossas experiências. E olhar os nossos sucessos também, né? Não olhar só para fora, alguém que a gente admira, mas olhar também as nossas vitórias, as nossas conquistas. Bacana. Olha aqui essa outra sugestão.
repensar as nossas atitudes. Tá muito linkada essas duas, né? Situações vividas, atitudes. Muito, muito. E é interessante porque repensar as atitudes coloca a gente para aceitar e validar também os nossos sentimentos gerados quando a gente erra, né? Porque ninguém gosta de errar. Não. Mas dentro de um exercício físico ou de um esporte, o erro ele é constante. A questão é, o que eu faço com esse erro? Né? O que ele está me ensinando? E aí mudar de atitude, né? Mudar de atitude. Muito bem. Olha a próxima aqui. Admitir fraquezas e ressaltar as conquistas. Essa questão da admissão de fraquezas, doutora, é muito difícil e normalmente quem tem, né, a autoconfiança diminuída, ela normalmente não comemora muito suas conquistas, não valida muito. Isso mesmo, né? Então, é como a gente falou lá quando a baixa autoconfiança, né? Então, a pessoa que tem a autoconfiança baixa, a tendência dela, o olhar dela vai estar sempre para o erro, para o ruim, para o que não deu certo. E aí, as conquistas, elas acabam sendo diminuídas dentro desse contexto. Então, é muito importante a gente, sim, olhar o erro, né? Admitir que dá para fazer, não dá para fazer, mas também olhar essas vitórias e criar novas perspectivas, né? A partir disso. Legal. Doutora, olha aqui, monitorar os resultados é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aqui, porque tem gente que é competitiva em muitas áreas da vida, no trabalho, em casa, pessoalmente, né, no círculo social, mas que não consegue fazer um exercício monitorado ou fazer um resultado monitorado porque meio que, de repente, isso vai mostrar fragilidade ou mostrar que ela está aquém quando comparado com outras pessoas praticando a mesma modalidade. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância disso aqui. Então, o monitorar os resultados é importante porque ele vai ajudar você a trabalhar no foco, né? E quando a gente tem foco, a gente aumenta o nosso desempenho, melhora o nosso desempenho e aí ele entra como um comportamento de sucesso. E aí, nesse comportamento de sucesso, eu vou alimentando a minha confiança. E aí, a probabilidade de eu otimizar esse desempenho através do foco só vai aumentando. E aí, a confiança aumenta também. E é interessante, doutora, que esse monitorar os resultados, ele pode até partir do ponto de vista da questão do exercício físico, mas vai mexer com outras áreas da nossa vida, né? Então, se uma pessoa ela quer um melhor resultado, então ela vai mexer na alimentação, vai mexer no horário que ela vai repousar, ela vai mexer com vários comportamentos, vários hábitos dela, com foco no resultado que ela está buscando, né? Sim, com certeza, né? É muito... O esporte, o exercício físico, ele mexe também, não só na área do exercício físico, né, do esporte, mas ele mexe na nossa vida como um todo. E é importante porque esse resultado que seja do próprio indivíduo, né? Que ele deixe um pouco a comparação um pouquinho de lado, né? Para que alimente essa autoconfiança e depois ele vai lá comparar com o colega o resultado para ver ali como que tá. Legal, esse foco aqui tem que ser na superação. Agora, olha aqui, doutora, e aí eu penso, né, que é necessário conhecer-se a si mesmo para desenvolver a confiança equilibrada, porque cada indivíduo é único. Eu não posso ficar me comparando o tempo inteiro com fulano, com cicrano, porque eu tenho as minhas limitações, as minhas habilidades também. É bem difícil fazer isso sem se comparar o tempo inteiro, viu, doutora? Ah, é verdade mesmo, né? A gente tá o tempo todo olhando para o lado, olhando para o outro, enquanto o outro está contribuindo, fazendo, e muitas vezes eu esqueço de olhar. Por isso que muitas vezes as minhas conquistas, os meus
objetivos parecem pequenos ao lado do outro, né? Mas a gente acaba não conhecendo também a fundo a história do outro, o pensamento do outro, como que o outro funciona. Então, o autoconhecimento, ele é importante justamente para a gente saber até a capacidade de realizar determinadas tarefas. Interessante pensar nisso, doutora, porque olha, essa última dica aqui para desenvolver a autoconfiança saudável, ela diz que a gente tem que se permitir ir além, se superar, tentar um pouco mais, tentar mais uma vez. Isso é muito importante. Sim, aí entra na resiliência, né? O fato de você olhar o erro, entender que você errou, que não pode não ter sido suficiente, mas o que esse erro traz, né? O que você consegue aprender, tirar desse erro, para que você se torne um pouco mais forte para seguir em frente ou até de repente mudar o caminho. Às vezes aquele caminho escolhido, aquele exercício físico, aquela prática, fica pesado para você. E talvez não precisa ser tão pesado. Pode ser uma outra prática onde você se sinta mais confortável. Entendi. Agora, como a gente comentou aqui, doutora, o exercício físico ajuda a aumentar a autoconfiança em outras áreas. Queria que você exemplificasse para a gente isso. Sim, o exercício físico ele vai ajudar a elevar o estado emocional. Então, quando você está confiante, as emoções elas ficam mais positivas, você tende a ficar mais alegre, mais feliz, encarar as questões da vida com uma tranquilidade. Legal. Então, influencia bastante. Aí ela vai trabalhar também na concentração, né? A confiança ela ajuda muito na concentração, porque quando você se sente confiante, a sua mente ela fica livre. E aí você consegue se atentar 100% naquilo que você está fazendo. E aí a probabilidade de ser um comportamento de sucesso é muito maior. Com certeza. Agora, fica aquela perguntinha, porque por mais que você não se compare com outras pessoas, as pessoas estão o tempo inteiro medindo, verificando, criticando. E aí eu queria a sua dica, doutora, sobre como lidar com essas críticas, com esse julgamento alheio que vai acontecer, sim, ao longo da nossa vida. Com certeza, sempre tem crítica. E o importante quando a pessoa ela está autoconfiante, ela vai entender que aquela crítica muitas vezes pode ser apenas um toque, né? Chamar a sua atenção para alguma coisa, ajustar algum tipo de comportamento. Então, o autoconfiante ele vai entender aquilo como uma orientação. Agora, quando a gente está com uma baixa autoconfiança, o que acontece? Aquela crítica ela vai ficar pesada e já estamos no pesado. E aí vem mais uma crítica, vem mais um apontamento, mais um julgamento. Então é legal trabalhar muito a questão da autofala, né? Olhar para trás e verificar o seu contexto, as suas vitórias, como a gente falou no início do programa. Sim, acabei de me lembrar aqui que é muito importante analisar os erros, analisar e valorizar as vitórias também. Não generalizar, né, doutora? Porque a nossa vida não é feita de um fato isolado. São várias. A nossa vida é composta de vários cenários, vários aspectos, vários itens, várias habilidades. E aí a gente consegue realmente, mesmo no momento mais fragilizado aí emocionalmente, quem sabe, conseguir força para se manter firme e também filtrar, né, aquela crítica, porque se a minha autoconfiança está legal, eu vou conseguir filtrar, vou observar como uma orientação, mas se não estiver bem, eu também preciso me reestruturar para recomeçar, porque afinal de contas, eu preciso dar um jeito na minha vida. A gente não sobrevive de crítica e quem está criticando não está vivendo a nossa vida, então a gente precisa saber filtrar e saber seguir em frente, né? Usar também a crítica como um termômetro, né? O outro, ele acaba sendo, de uma certa forma, o nosso espelho. Então, muitas vezes a gente tá ali no automático, né? Na rotina do dia a dia, e a gente não percebe também como a gente se comporta. Então, para tirar um pouco o peso da crítica,
tentar olhar aquilo como um toque mesmo, né? Levar como algo construtivo. Com certeza. Doutora Camila, quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde hoje e já aproveito para te desejar um Feliz Natal. A gente já está aqui na reta final, aqui essa semana, vamos comemorar essa data tão importante. Que Deus te abençoe, doutora. Muito obrigada pela participação. Espero ter contribuído aí um pouquinho, que vamos exercitar a autoconfiança, que ela é muito importante. Quanto mais a gente exercitar, mais forte, mais confiante ficaremos. Graças a Deus. Obrigada, foi muito útil sua presença aqui com a gente hoje. Um abraço e até a próxima, doutora. Até, um abraço. Bom, é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, mas nessa semana do Natal estamos trazendo uma reflexão importante para você. Qual é a relação entre esperança e a saúde mental? É o assunto do Claramente de hoje. E ainda tem receita fácil, prática e deliciosa por aqui, que é a caponata de repolho. Não sai daí não, que Vida e Saúde volta daqui a pouco.